Amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Um bom dia a todos vocês. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. De antemão, já quero agradecer ao conselho por estar aqui com vocês. Deem também o meu agradecimento ao reverendo Dilcilei. Ageu, capítulo de número 1. Nós faremos uma leitura do verso de número 1 até o verso de número 15. Você pode ir em Mateus, voltar algumas páginas. Você logo encontra Ageu, logo depois de Sofonias e entre Zacarias. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apanelhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo. E eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui, vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, nós suplicamos graça e misericórdia da parte do Senhor, de modo que, ao ouvirmos a Tua palavra, venhamos ser exortados, mas também edificados para a glória do Senhor mesmo. Que venhamos, ó Deus amado, atender a voz do Senhor, as ordenanças do Senhor e aplicar isso em nosso viver. Em Cristo Jesus e no nome dEle é que oramos. Amém e amém. Bem, amados irmãos, o texto de Ageu é um texto extremamente significativo para os nossos dias. Primeiro que a primeira coisa que nós precisamos observar é nos situar no tempo e na história. Ageu é um profeta pós-exílico.
O povo havia retornado da Babilônia 70 anos depois de cativeiro. E agora o povo, por ordem do rei Círio e também por ordem do rei Dário, o povo está novamente na terra prometida. O povo regressa com alegria, mas o fato é que Jerusalém, Judá, era uma terra desolada, era uma terra em caos, era uma terra onde não havia esplendor mais, porque a beleza de Jerusalém havia sido dissipada, havia sido esmagada pelos babilônios. E aqui está o povo. Foram dias duros. Ageu profetiza, Ageu traz essa mensagem nos dias de Esdras e Neemias. O contexto está todo dentro daqueles dias. Eram dias difíceis, eram dias de muita opressão, eram dias de amargura, pois o povo lutava contra inimigos que não queriam, de forma alguma, que Jerusalém fosse reedificada. Quando Ageu prega essa mensagem, amados irmãos, ele traz uma mensagem não confortadora, mas ele desafia o povo a considerar o seu passado, a olhar para as coisas que aconteceram e vislumbrar o que agora está acontecendo com eles. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar e nós podemos analisar muitas vezes como é o nosso comportamento com a igreja. Veja, o povo de Israel era a igreja do passado. E Ageu, ele conclama-nos a avaliar se nós estamos demonstrando um verdadeiro temor ao Senhor, verdadeiro temor em relação à sua obra, à sua casa, e se nós não estamos sendo indiferentes ou negligentes. Essa é a realidade que Ageu procura mostrar para os seus ouvintes naquele dia. E é justamente sobre considerar o passado que eu quero falar na manhã de hoje. Considere seu passado e colha novidade em sua vida. A primeira coisa que nós vamos observar no alerta que Ageu traz aqui, amados irmãos, é que o povo era um povo negligente. O povo naqueles dias estava negligenciando a obra do Senhor. Perceba, quando o povo chegou da Babilônia, eles receberam uma ordenança: reconstruir o templo do Senhor, reconstruir a cidade, levantar os muros, reedificar o templo do Senhor. Se você observar uma coisa interessante na história do povo de Israel, o templo não era determinante no relacionamento entre Deus e o povo. Porque quando o povo estava cativo, o povo se relacionava com Deus, porque Deus é o próprio templo do povo. Jesus vai esclarecer justamente isso nos seus dias. O povo não precisava do templo, pois ele era um símbolo da glória de Deus, ele é o próprio Deus. Ele faz menção de ser Deus, lugar de adoração. Portanto, o templo não era determinante no relacionamento entre Deus e o povo. Mas apesar disso, o templo tinha uma significância na adoração, no processo de revelação de Deus naqueles dias. Se você olhar bem, o Monte Sião foi o lugar onde Deus escolheu para a construção do seu templo. O Monte Sião era um símbolo de trono, era um símbolo do trono davídico. O templo Sião, onde o templo foi construído, foi o próprio Deus que designou, ou seja, Deus, em todas as partes da terra, ele escolheu aquele lugar. Ele então assim determinou. O templo era um motivo de glória, de honra para Deus. Apesar de não ser determinante na relação de Deus e o seu povo, mas o templo era fundamental para expressar a glória desse Deus, para motivar o seu povo a buscá-lo, a adorá-lo. Mas o povo volta da terra, volta do cativeiro.
eles recebem essa promessa. Todavia, quando chegam lá, eles não atendem à voz do Senhor, que é o quê? Reconstruir. Eles não atendem à voz do Senhor, que é edificar o templo. Eles ficaram de braços cruzados. Eles negligenciaram a obra. Eles negligenciaram a ordenança do Senhor. O povo estava em franca desobediência para com Deus. O povo estava cativo da sua própria vontade. E não tinha desejo de realizar a obra do Senhor. Eles haviam abandonado a construção. Quando você olha Esdras e Neemias, o templo ficou 14 anos sem que uma pedra fosse o quê? Levantada. Porque o povo estava negligenciando a ordenança do Senhor. Percebam. E aí Deus vai falar com eles. Olha o versículo de número 5, amados irmãos. O versículo de número 5 e o versículo de número 7 são fundamentais para que o povo pudesse entender o que eles estavam passando. Deus diz, versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E o versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez Deus diz, considerai o vosso passado. Deus estava pedindo ao povo para que eles fizessem recordação do que estava acontecendo, o que os levou para o cativeiro, o que estava acontecendo naqueles dias. Perceba, Deus está dizendo, olha, vocês precisam olhar para o passado e aprender com ele. Qual foi a razão por que vocês foram ao cativeiro? Desobediência. Qual foi o motivo por que vocês foram levados para a Babilônia? Foi porque vocês estavam em franca desobediência. E Deus está dizendo, considerem o vosso passado. Considerem, olhem essas coisas. Vocês agora estão na terra prometida, todavia vocês estão passando uma escassez porque vocês abandonaram a construção do templo. Vocês estão rejeitando a minha ordenança, vocês estão rejeitando a minha palavra. Deus naqueles dias, ele estava confrontando o povo por causa da sua negligência. O povo era negligente em obedecer. Por isso Deus diz, considerem o seu passado, porque o que vocês, a razão por que vocês foram levados ao cativeiro foi porque vocês negligenciaram a obediência. Essa negligência não era porque o povo não tinha decidido construir o templo. Foi porque eles simplesmente entenderam que não havia chegado a hora de se envolver com ela. Você conhece gente assim? Que ele pensa que não é a hora dele se envolver com a obra do Senhor. O povo não estava simplesmente negligenciando colocar pedra sobre pedra. Eles estavam dizendo, não é o momento. Não chegou o momento de nós colocarmos pedra sobre pedra. E Deus está extremamente irado com essa questão. Eles estavam inventando desculpas para não fazer a vontade do Senhor. O versículo de número 2 diz, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. As desculpas poderiam ser várias, amados irmãos. Poderiam ser desculpas econômicas. O povo voltou, estava em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade economicamente pobre, miserável. O povo vivia isso. Se você olhar para Esdras e Neemias, você percebe isso. O povo estava trazendo desculpas religiosas. O povo estava trazendo desculpas de toda sorte. Você conhece gente assim? Que muitas vezes não quer se envolver com a obra do Senhor porque ela traz inúmeras desculpas. Mas se, por um lado, não havia envolvimento com a construção do templo, por outro lado, havia um grande envolvimento do povo com as coisas que eles consideravam necessárias, ou seja, os seus próprios interesses. E Deus está dizendo, considerem o vosso passado.
A razão por que vocês foram levados ao cativeiro, a razão por que vocês hoje estão em Jerusalém e passam privações é porque vocês não fazem uma reflexão sincera do vosso coração. Vocês estão preocupados somente com os vossos próprios interesses, vocês estão preocupados com os seus afazeres, ou seja, as suas prioridades vêm primeiro do que atender a minha voz. E não são poucas as vezes, amados irmãos, que a igreja age de modo semelhante. Não são poucas as vezes em que crentes, quando devem obedecer, quando devem realizar a vontade do Senhor, eles se eximem disso e procuram realizar os interesses que estão no seu coração, suas vontades. Abandonam a obra do Senhor, abandonam aquilo que Deus os chama a fazer para se enveredar em seus próprios caminhos, atender às suas próprias vontades. Olha o versículo de número 4. O Senhor diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apanelhadas, enquanto esta casa permanece o quê? Em ruínas? Veja o versículo de número 9. Esperastes muito, e este veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o disse. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Percebam, amados irmãos, o povo negligenciava a obra do Senhor, todavia os desejos do seu coração, as suas prioridades eram primeiramente atendidas, mas Deus ficava de lado. E esse tem sido um costume, talvez, da igreja dos nossos dias. Pessoas que se envolvem tanto com os seus afazeres, se envolvem tanto com as suas vontades, se envolvem tanto com as suas realizações. É emprego, é profissionalismo, é isso, é aquilo outro, e vão deixando de lado a obra do Senhor, porque elas dizem em seu próprio coração: ainda não chegou o tempo de eu me envolver com a obra do Senhor. A situação daqueles dias é a situação dos nossos dias. Poucos se envolvem, poucos têm disposição por atender a voz do Senhor. Poucos têm disposição em arregaçar as mangas e servir a Deus. Enquanto os seus desejos, as suas prioridades, elas são colocadas em primeiro lugar. E muita gente procura satisfação e pensa que vai encontrar satisfação nessas coisas, quando na verdade a nossa maior satisfação, amados irmãos, está em servir a Deus. Essa é a razão por que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as demais coisas, serão acrescentadas. As pessoas, os judeus daqueles dias, a igreja daqueles dias, estava preocupada em satisfazer o seu ego, estava preocupada em satisfazer as realizações do seu coração, os intentos da sua mente. Eles buscavam se satisfazer nessas coisas. Mas, amados irmãos, não há contentamento nisso. O verdadeiro contentamento está em servir a Deus, se envolver com o corpo de Cristo, estar em procurar fazer a vontade do Senhor. Por isso o Senhor está dizendo: considerem o vosso passado. De modo semelhante, Deus fala aos nossos dias, porque nós também deveríamos considerar o nosso passado. Quem éramos nós antes de Cristo, de nós nos unirmos a Cristo? Quem éramos nós? Então ele nos chama a se envolver com ele. A primeira coisa que o profeta aponta é a negligência do povo. Um povo negligente, que não se importava com o Senhor, não tinha compromisso com sua casa, não tinha envolvimento, compromisso com o próprio Deus, mas estava compromissado com o seu coração, com os seus desejos. Segunda verdade, amados irmãos, que nós encontramos nesse texto é que a negligência do povo
fez com que eles colhessem consequências amargas dessa negligência. Olha comigo o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículos de número 9 até o versículo de número 11. Olha o que o Senhor vai falar. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A negligência do povo, em segundo lugar, trouxe consequências graves. A negligência, a indiferença do povo em relação à reconstrução do povo trouxe um estado, uma condição deplorável do povo. Perceba, eles plantavam e desejavam colher muito. Isso não acontecia. Eles comiam, queriam fartar a fome, e isso também não ocorria. Talvez isso esteja muito ligado também aos nossos dias. Muitas vezes você percebe crentes que correm avidamente. Trabalham aqui, trabalham ali. Pouco tempo para a família, pouco tempo para os filhos. Ele tem que realizar, porque essa é a hora, esse é o instante. Ele não percebe que muitas vezes ele corre. Já viu a expressão nadar e morrer na praia? Eu acredito que você conheça pessoas assim. Que a vontade de Deus está sempre em segundo plano. Mas ele está fazendo a sua faculdade, ele está na pós-graduação, ele está correndo atrás do mestrado. Ele está abrindo a sua empresa, ele quer alcançar o mundo. Mas ele nunca se cansa. Mas ele também nunca enche o saquetel, como diz o texto. Quem recebe salário, coloca em um saquetel furado. Percebam, amados irmãos, o resultado da indiferença, o resultado da negligência do povo, o resultado da falta de compromisso com a realização da obra do Senhor, trouxe ao povo correr e não alcançar nada. Isso acontece na vida do crente quando Deus está em segundo plano. Isso acontece na vida da igreja quando o que ela busca não é a glória do Senhor, mas sim um templo suntuoso, uma igreja mega lotada, quando os interesses não são o reino, mas coisas humanas. E Ageu, Deus está falando por intermédio do profeta, dizendo ao povo: vocês buscam seus interesses, suas prioridades não são as minhas. A coragem de vocês para realizar as coisas não são para fazer a minha vontade, mas o seu próprio interesse. Portanto, vocês recebem isso como paga da vossa negligência. Vocês, como diz o versículo de número 9, esperam muito e não conseguem nada, vem a ser pouco. Quando vocês vêm para casa, o que vocês trazem para casa, eu com um sopro eu dissipo. Porque o compromisso de vocês não é com a minha verdade, mas com o interesse do seu próprio coração. Qual é o princípio importante que nós achamos aqui? Mais uma vez eu repito, amados irmãos, só há satisfação na vida se a glória de Deus estiver em primeiro lugar na lista das nossas
prioridades. O princípio importante aqui é: só há satisfação na vida se a glória de Deus vier em primeiro lugar em nossa vida. Porque quando nós nos interessamos somente pelas prioridades fúteis do mundo, quando nós nos interessamos por tudo aquilo que agrada somente o nosso coração e não agrada a Deus, nós não encontramos verdadeira satisfação. E não são poucos os crentes que se perdem por aí, queridos irmãos, pensando que seguindo o curso desse mundo, vivendo uma vida abarrotada de trabalho, mas sem se dedicar para a glória de Deus, conseguirão alcançar satisfação em suas e ter as suas necessidades supridas. Quando nós não priorizamos aquilo que Deus deseja, não encontramos satisfação. Se Deus não estiver no centro das nossas prioridades, todo o esforço será em vão, será inútil. Se você voltar à sua Bíblia, no Salmo 127, o salmista, ele trabalha essa perspectiva de que o homem não alcança nada, não realiza nada se Deus estiver em primeiro. Veja o que ele diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele diz: aos seus amados eles dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos. Perceba, olha o que o salmista está dizendo. Qual é a utilidade de vocês correrem tanto, mas deixarem de lado o que é primordial, a glória do Senhor? Vocês não alcançarão nada com isso. A primeira verdade, então, que nós vamos observar aqui, amados irmãos, quando o profeta fala com o povo, é que o povo era negligente. Por isso o Senhor está dizendo a eles: considerem o vosso passado se vocês querem colher coisas novas. Não adianta nós vivermos na prática das velhas coisas e querermos colher coisas novas. Isso não vai acontecer. Porque enquanto nós negligenciamos a obra do Senhor, nós não vamos ser felizes. Nós não vamos ser plenamente realizados. A segunda verdade que o profeta mostrou ao povo é que a negligência trouxe consequências duras. A terra não dava o seu fruto. Todo o esforço era inútil. Todo o trabalho era vão. Eles buscavam saciar os seus desejos, mas isso não acontecia. Mas há uma terceira verdade que o texto, queridos irmãos, nos mostra. É que Deus, ele dá ao povo uma nova oportunidade. Deus é um Deus de inúmeras oportunidades. Observe comigo o versículo de número 12 até o versículo de número 15. Após Deus falar com o povo, após Deus exortar o povo, o profeta continua falando aos líderes daqueles dias e diz assim: então Zorobabel, versículo 12, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Versículo 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo.
Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Perceba, amados irmãos, a palavra do Senhor a um povo negligente foi uma palavra de exortação. Porque vocês negligenciam a minha obra? Porque vocês deixam a minha casa da forma como está? Porque vocês não atendem a minha voz enquanto vocês atendem a voz do seu coração? Deus falou com o povo e a resposta do povo, amados irmãos, foi se arrepender dos seus pecados. Em contrapartida, enquanto o povo estava sendo exortado, aquela palavra penetrou o coração deles, de modo que eles se arrependeram, de modo que eles se puseram a pensar. Perceba, Deus disse: considerai o vosso passado. A razão por que vocês foram levados para a Babilônia foi por causa da desobediência. A razão por que vocês correm tanto, plantam e não semeiam aquilo que querem. A razão por que vocês trabalham muito, mas o sustento de vocês ainda é escasso. A razão disso tudo é a negligência. E o povo ouviu atentamente a voz do Senhor por intermédio do profeta. Ao passo que no versículo 12 ao versículo de número 15, o povo então se arrepende do seu pecado e se volta para o Senhor. E a palavra do Senhor é uma palavra de esperança, é uma palavra motivadora, porque Deus diz que estará com eles. Verso de número 13, lá no finalzinho, Deus, olha a palavra do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O verso de número 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. O Senhor também despertou o espírito de Josué. O Senhor despertou o espírito do restante do povo que estavam com eles. E eles se puseram o quê? A trabalhar. Amados irmãos, o resultado você pode ver na leitura do texto de Ageu. E você vê no decorrer da história do povo de Israel. O povo então pôde prosperar. O povo então pôde ter alegria em ver o templo ser reconstruído, os muros serem levantados, mesmo que diante de lutas e provações. Mas o povo teve gozo em fazer a vontade de Deus. Deus, por sua vez, teve gozo em ver a sua casa ser reedificada, de modo que o povo atendeu a voz do Senhor, porque o Senhor lhes deu o quê? Uma nova oportunidade. E o Deus a quem servimos, amados irmãos, ele é um Deus de novas oportunidades. Ele é um Deus que faz coisas novas quando nós consideramos o nosso passado. Ele é um Deus que faz coisas novas quando nós atendemos a sua voz, quando nós nos despertamos para fazer a sua obra, quando nós nos despertamos para realizar a sua vontade, quando nós nos despertamos para obedecê-lo. Ele é um Deus que faz sempre coisas novas. Ele é um Deus de ricas oportunidades. Ao passo que, quando nós negligenciamos a voz do Senhor em atender o seu desejo, as suas ordenanças, nós podemos dizer que nós somos infelizes. Pois tudo passa. A riqueza passa, a saúde ela se esvai. Mas quando atendemos a voz do Senhor, nós vamos observar, como diz o texto aqui, o Senhor é com aqueles que nele esperam. O Senhor é com aqueles que atendem o seu chamado e atendem a sua voz. Amados irmãos, que o nosso coração, sinceramente, ele venha estar voltado para aquilo que Deus deseja. Deus não está dizendo que nós devemos abandonar as nossas coisas. Não, pelo contrário. Observarmos quais são as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Se o reino ou se os nossos interesses próprios. Porque Ele é fiel e justo para nos abençoar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nenhum trabalho das vossas mãos, ele é vão. Mas é lógico que a perspectiva paulina é quando nós estamos atendendo a voz do Senhor, realizando a vontade do Senhor. Portanto, se muitas vezes você corre e não entende porque
o seu coração não se sacia com as coisas que você busca. Pare e pense um pouco, qual é a prioridade que você tem dado para a casa do Senhor, para a obra de Deus? E qual é a prioridade que você dá para os seus interesses pessoais? O que você busca em sua vida? A glória dos homens ou a glória do Senhor? O que você busca em todo o seu viver? Exaltar aquele que vive eternamente ou se destacar entre os homens? Pense bem nisso. Considere o seu passado, se você quer colher coisas novas, se você quer colher coisas boas. Busque aquilo que Deus quer. Faça aquilo que Deus te manda a fazer. E certamente, o Deus que foi com a igreja do passado será com você. E o trabalho de suas mãos, eles vão prosperar, porque você se interessa pela glória do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.